Queridos irmãos e irmãs, ouvimos nesta palavra proclamada, podemos perceber o carinho, a compaixão de Jesus para com a multidão. Foram ao encontro dele numa região desértica e Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Dirigiu-lhes a palavra, alimentou-os com o pão da palavra de Deus. Esta palavra que ilumina nossos passos, que dá orientação, que dá sentido para a nossa vida. Mas nós percebemos também como Jesus se preocupa com o ser humano em todas as suas dimensões. Ele olhou para aquela multidão como ovelha sem pastor, anunciou-lhes o evangelho do reino, mas também se preocupou com a alimentação daquela multidão que estava naquele lugar deserto. Ao contrário, os seus discípulos, muito práticos, foram logo aconselhar Jesus a dispensar aquela multidão para que eles fossem nos povoados mais próximos encontrar alguma coisa para comer. E Jesus tem essa resposta que não vale só para aquele tempo, mas vale para todos os discípulos missionários de Jesus em todos os tempos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então é também tarefa nossa, dos discípulos missionários de Jesus, buscar que todos os irmãos e irmãs vivam na dignidade de filhos e filhas de Deus, que tenham direito a ouvir a palavra e que tenham direito de se alimentar, tenham direito de uma vida com as condições necessárias, fundamentais, para viver de acordo com a dignidade de filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs que somos uns dos outros. Os discípulos, muito realistas, colocaram a questão do limite. Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus então parte daquilo que eles têm. Quantos pães tendes? E de ver. Jesus pede que a gente olhe para aquilo que nós podemos partilhar, aquilo que nós temos. Ele nos ensina a lição da partilha, da solidariedade. Informaram a Jesus 5 pães e 2 peixes. Ele manda que todos se sentem em grupos, de forma organizada, ou seja, ele não trata a massa como uma multidão amorfa, impessoal, mas cada um tem a sua dignidade. Todos devem se sentar e vão formando vários grupos. E Jesus então, grupos de 100, grupos de 50, vejam que a caridade, ela deve ser também organizada, ela pode ser planejada, ela pode ser comunitariamente organizada. Jesus então pega aquilo que tem, os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, ia dando aos discípulos que distribuíram, todos se alimentaram e ainda ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios, cheios de pedaços de pão e de peixes, sendo que o número que se alimentou era de 5.000 homens, segundo o Evangelho proclamado hoje. É claro que este sinal que Jesus realiza é também um indicativo da Eucaristia que nós estamos celebrando. Aliás, parece uma missa, se a gente olhar bem. Tem uma primeira parte em que a palavra é anunciada, são todos alimentados da palavra de Deus. Depois Jesus toma o pão, os peixes, assim como o padre toma o pão e o vinho trazidos,
abençoa, pronuncia a palavra de bênção e manda distribuir, né? E todos se alimentam. Então é figura, é claro, também do sacramento da Eucaristia. Mas nós devemos então pegar o Evangelho na sua inteireza. Tudo isso é expressão da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus por nós, que foi revelado em Jesus, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. São João, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Às vezes nós podemos ter a ilusão de pensar que o amor é a coisa nossa. Todo o amor autêntico vem de Deus. Nós não somos capazes, só por nós mesmos, de um amor autêntico, porque o nosso amor é sempre um desejo de posse, de querer, reter, fruto de nossas carências. Mas aqui João nos fala desse amor que vem de Deus expresso em Jesus. Porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E esse amor de Deus se manifestou entre nós. Como? Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. E é nisto que consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro, na criação, na redenção e na nossa santificação. Estamos celebrando esse ciclo natalino na sua última semana, a semana que segue a solenidade da Epifania. Continuamos contemplando esse Deus que é amor no Pai e no Filho, mas também dando esse passo desse convite feito tanto no Evangelho de hoje, como também na primeira leitura, de amar com Jesus, de amar como Jesus, na força do Espírito que nos foi dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.